e também falamos sobre crise espiritual. Hoje eu quero falar sobre uma crise no casamento. Eu gostaria que você prestasse atenção e, se você ouvir e pôr em prática, eu tenho certeza que vai produzir muito efeito na sua vida, na minha vida, e nós vamos evitar muitos males, muitas coisas que às vezes seriam dolorosas, podem ser evitadas quando a gente ouve a voz de Deus, até porque a palavra do Senhor é a palavra de Deus, é a voz de Deus para o nosso coração. Meus queridos, eu estou falando aqui sobre um casal, eu vou usar o nome Abraão, né? É claro que o nome Abraão vai ser mudado e o nome Sarai também vai ser mudado para Sara. Mas eu vou usar aqui o nome Sara e Abraão para ficar mais fácil a nossa compreensão. Note que este casal é um casal que recebe de Deus uma promessa. E por que eu digo que eles receberam? Porque a promessa que Deus fez estava sobre o casal. Até porque a promessa falava de descendência. E para que a descendência existisse, precisava ter o Abraão, o gênero masculino, e precisava ter Sara, o gênero feminino. Então, quando eles ouvem a voz de Deus, quando Abraão ouve o chamado de Deus, e Deus lhe faz uma promessa, e por fé, Abraão começa então a obedecer o chamado de Deus. Ele tinha a idade de 75 anos, e segundo a Bíblia nós vamos ver que Sara era 10 anos mais nova do que Abraão, então quem sabe 65 anos. E o que eu acho interessante é que eles embarcam nessa viagem, sem saber para onde estão indo, mas confiando na direção de Deus. Isso aqui, irmãos, é tão extraordinário, porque muitas das vezes o ser humano só consegue ser guiado por aquilo que ele vê. Mas aqui eu fico olhando que este casal recebe de Deus uma promessa, um chamado, e por fé. Porque é tão interessante que, se nós vivemos por aquilo que é natural, a nossa visão ótica, a gente só vai conseguir ir até onde estamos vendo. Mas quem anda por fé vai muito além, porque a gente vai chegar onde Deus quer que chegamos. Aí eu olho que este casal, irmãos, é um casal que peregrinou em direção a Canaã, enfrentou momentos difíceis, enfrentaram crises que eu estou falando, crises materiais, eles enfrentaram inimigos que se levantaram contra eles. Há um período da história que Abraão começa a cavar poços e os inimigos começam a entulhar os poços, e todo tipo de dificuldade eles enfrentaram, mas se manteram firmes. E você já viu, irmãos, que as grandes dificuldades, os grandes desafios na família ou no casamento, ele não nos destrói, ele não nos separa, não nos divide. Ao contrário, os grandes problemas nos unem. Eu não sei se você já percebeu isso, mas os grandes problemas, ele nos une, a gente se junta, conversa, e parece que um dá força para o outro porque vê que o problema é grande. Então eu começo a olhar que as dificuldades dentro de uma casa não estão nos grandes problemas, mas nos pequenos. Porque os grandes nos unem, mas os pequenos às vezes põem um para um lado, põem um para o outro. E nós não percebemos que muitas das vezes aqui começa um declive, uma crise, né? E às vezes tem certos casais que nunca mais se levantam. Pois bem, agora o que eu quero que você compreenda comigo é que eles enfrentaram muitas dificuldades. Irmão, se alguém tiver um relógio para me deixar, porque eu desliguei o relógio por causa da pintura, e eu estou sem hora aqui, e olha que eu vou falando, quando você vê é meia-noite, e obrigado, tá bom, então, obrigado. Então, irmãos, quando eu olho para isso, as crises vieram, as dificuldades vieram, mas chegou um momento que eles já estão habitando em Canaã. Porque o texto que eu fiz leitura para vocês, vai dizer que já fazia 10 anos que Abraão estava habitando em Canaã.
Ou seja, eles não estavam vivendo a plenitude do que Deus tinha prometido, mas já havia um pequeno deslumbre de que eles estavam no lugar que Deus havia lhes dito que eles chegariam. Aí eu começo a olhar para isso e vejo que a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que para eles conseguir viver a promessa que Deus tinha feito, precisava ter um filho. A Bíblia nos diz, e o texto vai nos dizer, que Sara era estéril. Acompanhe comigo que você vai entender a palavra de Deus. Sara, ela foi impedida de gerar. Ela não conseguia gerar filhos. E aí você começa a olhar que os pensamentos são o seguinte: para mim viver aquilo que Deus tem para a minha vida neste casamento, eu precisava que Sara gerasse filhos. E dentro dessa espera, 10 anos já esperando por algo que Deus tinha prometido. E deixa eu dizer para você, irmãos, que o tempo é um dos maiores vilões da nossa vida. Porque o tempo, muitas das vezes, faz com que a gente perca o foco. O tempo que eu digo é o tempo de esperar, porque todos nós precisamos do tempo, mas o tempo da espera. E você já viu que tem homens que não sabem esperar, assim como tem mulheres que não sabem esperar. E neste caso aqui, vai dar um atrapalho tão grande na vida deles, e vão ter consequências tão sérias, exatamente porque os dois não souberam esperar. Abraão está ali, com seus 85, 86 anos, Sara diz para ele: olha, eu não estou conseguindo gerar filhos. E quem sabe, numa conversa mais íntima, disse: mas para que aconteça o que Deus outrora nos prometeu, você precisa ter filhos. Então agora ela tem um pensamento: pega a minha serva Agar, a egípcia, e tem filhos com ela. E segundo um código da Mesopotâmia, chamado Código de Hammurabi, quando as servas eram cedidas pela esposa legítima, o filho então seria legalmente da esposa. A serva ou a escrava geraria um filho com o patrão, e este filho então, pelo aquele código de lei da Mesopotâmia. É bom que você entenda que não é o código que Deus estabeleceu. Porque tem gente que pode sair daqui dizendo: ah, mas Deus... Não, isso aqui não é Deus. Eles usavam os códigos de leis que os seus povos outrora usavam isso. Então, ela sugere isso aqui. Eu acho tão interessante que ela sugeriu, e o Abraão aceitou. Aí, meus irmãos, para você pensar um pouquinho, não foi buscado uma direção de Deus, porque Abraão sempre buscava a direção de Deus para andar, para caminhar, para seguir em frente, para onde vai, o que vai fazer. Mas aqui, parece que Abraão ouviu a voz dela, e entraram em comum acordo, e então a escrava engravida de Abraão. O que eu quero que você compreenda aqui é que, aparentemente, parece a solução de um problema. Mas você vai entender pela história que aqui está surgindo um problema que nasceu lá e que até hoje este problema existe. Aí você diz: mas espera aí, e Deus não tem misericórdia? Deus tem misericórdia. Deus, muitas das vezes, Ele derrama a sua misericórdia sobre nós e nós somos alcançados por Ele todos os dias, ou por ela. Mas as consequências dos nossos erros vão nos acompanhar. Ou será que alguém foi ali e fez algo errado ali? Ah, eu me arrependo. Se arrependeu de coração, há perdão, mas tem consequência. Um exemplo: você pegou lá 1 milhão de moedas emprestado. E aí você vai e diz assim para Deus: Deus me perdoa porque eu peguei e não paguei. É assim que funciona? Não. Você pode até pedir perdão para Deus por tua intenção ter sido mal, mas você vai ter que chegar no teu irmão e acertar. As consequências sempre existem. Eu conheci uma pessoa que, antes de aceitar Jesus, ele, como diz o povão aí fora, era da vida louca. E cometeram um assassinato, droga e bebida, lá no estado de São Paulo. E aí vieram para Santa Catarina, conheceram Jesus, se converteu, e aí um dia, ele vivendo, pensa numa pessoa tranquila, uma pessoa calma, sofreu um acidente, a polícia puxou o seu nome,
era foragido e procurado, foi preso. Aí foi lá, pagou, ficou preso, acho que 10 anos. Depois de 10 anos eu encontrei ele de novo, e ele disse, olha, eu não entendia. Eu pensei que quando eu vim para Jesus estava tudo zerado. Eu disse, para ir para o céu está tudo zerado. Se arrependeu de verdade, ele perdoa. O sacrifício de Cristo tem poder de perdoar todos os nossos pecados. Mas a consequência dos meus atos, tem que pagar. Então, para você entender, irmãos, agora eu olho para este casal, o tempo fez com que eles praticassem este ato. Não saber esperar. E aqui é um ponto que eu gostaria que você prestasse atenção comigo. Como o propósito de hoje é um casal vivendo uma crise, por não saber esperar, esta família vai virar um caos, irmãos. Num linguajar mais simples, essa casa vai pegar fogo, por não saber esperar. E você já viu que a maioria dos mal-entendidos dentro de casa é porque alguém se precipita? É porque alguém fala aonde não era para falar? É porque alguém decide uma coisa de cabeça quente e automaticamente aquilo leva para um rumo e que muitas das vezes não tem mais como contornar a situação. E o que eu acho interessante, irmãos, que isso acontece, porque, primeira coisa, é porque o homem toma decisões precipitadas, e aqui, de uma certa forma, se tem um Deus que me trouxe até aqui, me guiou no meio dos inimigos, no meio das crises, no meio dos desertos, no meio dos tempos de sequidão, me prosperou, me abençoou. Será que no momento em que eu sou confrontado com a dificuldade de uma espera dentro de casa, esse Deus, que fez tantas coisas impossíveis, Ele não teria uma direção para a minha vida? Ele não teria uma direção para o casal chamado Abraão e Sara? É claro que tem, irmãos. Mas só que você lê o texto aqui e você não vai ver ele dizendo, Deus, me dá uma direção, é da tua vontade. Senhor, direciona, como ouvimos aqui, um testemunho. E aí, meus queridos, a maioria das vezes, aquilo que é preceptado causa graves tragédias. Pois bem, seguindo aqui, a falta de esperar gera problemas, e problemas muitas das vezes insolúveis. Aí você, mas espera aí, eu fiz tudo isso, deu tudo errado na minha história, no meu casamento, mas eu vim para Jesus. É como eu disse, Jesus te perdoa, Jesus te estende a mão, se arrepender Ele te salva e pode te levar para o céu. Mas as consequências existem. As consequências existem. E você vai entender isso comigo. Aí eu olho para a Bíblia, pois bem, Abraão então teve ali aquela relação com a escrava, como Sara sugeriu, nasceu Ismael. O texto vai nos mostrar que antes do nascimento de Ismael, já começou uma desavença. Porque quando Agar, a escrava, viu que estava grávida de Abraão, ela começou a se sentir mais importante e menosprezar a sua senhora Sara. E isso já gerou um certo conflito. E a Bíblia vai me dizer que agora ela foge para o deserto. E eu acho tão interessante, irmãos, que 2 vezes Agar vai para o deserto. E é tão interessante que o primeiro deserto que ela vai, ela decidiu. Ela arrumou um negócio ali, um problema ali. Deixa eu parafrasear esse texto. Ela arrumou uma confusão, se desentendeu com a irmã Sara dentro de casa e decidiu ficar emburrada e vou para o deserto. Vou falar esse linguajar para você entender já. Emburrada, estou de mal, não quero... Foi embora para o deserto. E aí, meus irmãos, é tão interessante que quem vai para um deserto na sua própria vontade e desse jeito, em contenda de mal com alguém, pode ser que, se ele não tomar a decisão de voltar, ele vai morrer lá. Mas e Deus não socorre? Deus socorreu Agar no outro deserto que ela foi, sim, mas nesse não. Nesse deserto, a voz de Deus para ela, o anjo do Senhor é volta. Volta e te humilha, se acerta com a tua senhora, volta. Agora o segundo deserto que ela vai, irmão, não é ela que vai porque ela quer. É Deus que está conduzindo ela para o deserto. E esse deserto, de vez em quando, a gente passa por lá.
Um deserto que Deus nos coloca lá, seja você sozinho, seja você com a sua casa, com o seu casamento, com a sua família. Às vezes Deus nos põe no deserto. E note que esse segundo deserto que Agar vai, é um deserto onde vai faltar água, vai faltar condições de sobrevivência, mas Deus bradou do céu e deu a provisão necessária para ela. Sabe o que eu quero dizer para você? Uma notícia bonita para nós continuarmos, é que se tem alguém que está vivendo num deserto, e esse deserto não foi você que procurou, foi Deus que te levou até lá, descansa o teu coração, porque Deus ainda manda provisão no meio do deserto, porque Deus ainda abre céu, porque Deus ainda faz fonte aonde não existe fonte. Aleluia! Oh glória! Agora, este é o cenário. Ela, grávida, menosprezando sua senhora, foge, Deus manda voltar. E o que eu acho interessante, irmãos, que este problema surgiu por causa da esterilidade. Sara não podia gerar. E a minha tradução diz, Deus a impediu de gerar. E por causa dessa falta de gerar filhos, abriu-se então essa situação, este problema. Mas eu não quero aqui aplicar, porque eu sei que nesse sentido de dar a vida ou tirar a vida, é Deus quem comanda. E até porque que Deus nunca falhou com aquilo que Ele prometeu. Só precisa entender, tem um tempo. Não é agora, espera mais um pouco, ô dona Sara, ô seu Abraão, calma, o Deus que prometeu é fiel para cumprir, aleluia, oh, glória a Deus. Pastor, mas eu estou tanto tempo na igreja e eu não vejo as coisas caminhar para acontecer. Pode ser que na tua ótica humana esteja longe, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aí eu começo a olhar para isso tudo, e agora eu fico olhando uma pessoa que não consegue gerar. Ela abre porta para que o seu casamento tenha uma Agar. E aqui, irmãos, eu precisaria de muito tempo para mim conversar com vocês, mas enfim, não é só para casais, é para toda a igreja aqui. Mas hoje a crise é dentro de uma casa, dentro de um casamento. E quando há impossibilidade de gerar no casamento, abre-se portas para que Agar entre e estrague o casamento. E como um bom entendedor, eu gostaria que você compreendesse, eu já não estou falando mais em gerar filhos. Porque para quem está casado aqui, a irmã Simone falou 28, irmão, 23? Eu fiz 25, estamos indo para os 26. Agora em dezembro, 26 anos de casado. Irmãos, se tem uma coisa que é trabalhosa para você manter, é o seu casamento. Ou será que o teu é diferente do meu? Porque se você não gerar no momento que é para gerar, cria sérios prejuízos. Eu não estou falando, irmãos, no sentido de gerar filhos, como eu falei. Eu estou falando num sentido literal. Porque, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, Paulo escreve aos Coríntios, casar não é casar para você se beneficiar. Casar é para fazer o outro feliz. Leia a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Você não tem mais domínio sobre o próprio corpo, mas ela. Ela não tem mais domínio sobre o corpo, mas ele. Ou seja, não é viver para mim, é viver para ele. Não é viver para ela. E aqui, irmãos, note que você deixar, muitas das vezes, de satisfazer o teu ego em alguma coisa, para ver ela feliz. É desafiador ou não é? É, amor Rui? É desafiador ou não é? Lembra que quando você era solteirão, bonitão, você comprava uns 2, 3 pares de Havaiana, né, moeda? E não tinha com o que se preocupar. Aleluia. Eu estou usando Havaiana, não é? Para não ficar ruim para ninguém aí. Mas muitas das vezes, depois de casado, você vai ter que pôr um preguinho debaixo da Havaiana para comprar uma Havaiana para alguém. E não só no sentido de homem e mulher, mas tem filhos também. É por isso que tem gente, irmãos, que ele está velho, de cabeça branca, mas ele não está pronto para casar, porque ele quer casar só para se beneficiar. Para que você vai casar? Para ser feliz? Não, você vai casar para fazer o outro feliz. Esse é o propósito. Se você conversar com os judeus têm esse, vamos dizer assim, um slogan. Eles dizem assim, os gentios que somos nós, eles amam para casar. E nós casamos para amar. É decisão.
Eu decidi amar aquela mulher, eu decidi amar aquele homem. E isso aqui faz toda a diferença, irmãos. Porque a beleza, um dia ela vai embora, né? Aquele corpo bonito, um dia vai embora. Até os cabelos vão embora, meu irmão. Mas aí é que fica aquele verdadeiro sentimento de um que plantou e que agora vai colher. Mas tem muita gente que não está gerando. Se você ler a Bíblia, Provérbios capítulo 30 e o verso 15, se eu estiver falando errado, é bom me procure que eu acho que vai fazer, mas é Provérbios 30 e o verso 15, diz assim que a sanguessuga tem 2 filhas, dá, e tem gente que casou, irmãos, e é sanguessuga. Eu estou falando quem não gera nada, quem entrou no relacionamento só para receber. Eu conheci alguns, e até não vou dizer longe, porque na minha própria família, que era aquela pessoa que tudo tinha que receber na mão. A mulher saiu para trabalhar junto com ele, voltaram juntos, mas aí chegou em casa, a mulher tem que fazer comida, a mulher tem que dar toalha para ele, a mulher tem que levar a cueca para ele. Aleluia. É o sanguessuga, irmãos. Se saíram juntos para trabalhar, não seria justo dividir as atividades? Se um faz comida, outro já vai preparando outra coisa. Se um está lavando a louça, o outro já dá uma ajeitadinha na casa. Mas aí é que você precisa entender, quando eu entro no relacionamento e eu sou a sanguessuga, a tendência desse relacionamento, irmãos, é abrir brecha para Agar. Você já viu que na história de Ana, também tem uma Penina? Porque Ana não consegue gerar, no sentido biológico, mas eu estou falando no sentido literal. E quando ela deixa de gerar, Penina entra na história. E o que tem de casamento, irmãos, isso foi só um exemplo, mas em todos, seja na tua vida íntima, seja na tua vida sentimental, seja na forma de você trabalhar um ajudando o outro, quando é só um que se doa, é porque o outro é sanguessuga. Oh, glória a Deus. Tem uns que me olharam sério aqui nessa noite, mas eu sou seu pastor e Deus me chamou para pregar, irmãos. E eu acho interessante que ultimamente eu estou pregando coisas que eu não vejo ninguém mais pregar, irmãos. Aleluia. Eu podia vir para cá hoje, culto de vitória, e dizer que Deus vai fazer um milagre na tua vida, e eu creio que Ele faz, mas o maior milagre, irmãos, é você permanecer casado, ir para o céu, porque você manteve-se firme neste casamento. Aí, este foi o grande problema. Ela não está gerando. O Abraão disse, mas espera aí, se Sara não gera, e até há uma participação, uma corroboração dela, de que Agar apareça na história, vamos dar um jeitinho, se fosse aqui o jeitinho brasileiro, essa não está gerando, mas Agar está gerando. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Aleluia. As Sara que estão aqui me ouvindo, pega o teu Abraão e diga, Abraão, eu vou gerar, aleluia, oh glória. E os Abraão que estão aí, ouça a voz de Deus e não precisa você ir atrás de Agar. Fica com a Sara, porque a Sara é bela. A Sara foi Deus que te deu. É presente de Deus para você a Sara. Aleluia. Seguindo em frente. Glória a Deus. Então, o tempo faz isso. O não gerar abre porta para Agar entrar. O agir precipitadamente. Você já viu, irmãos, que tem tanto homem. Eu não sei se é porque eu estou casado há um bom tempo e porque a gente convive com pessoas que tem homens que falam quando não era para falar. Eu nem vou falar das mulheres, irmãos, não vou falar das mulheres, mas dos homens. Tinha tudo que se a gente pudesse dizer, oh, fica quieto, rapaz, que agora não é hora de você. Porque tem situações, irmãos, que se o Abraão falar, vai dar problema. Eu vou dizer problema porque eu estou dentro da igreja e não quero falar uma palavra feia para não pecar. Mas entende, o homem precisa ter sabedoria. A Bíblia diz, seja pronto para ouvir. Tiago fala sobre isso. Pronto para ouvir, tardio para falar. E mais um pouco, tardio para irar-se. Oh glória. Porque tem gente, irmãos, que é pronto para falar, tardio para ouvir e pronto para se irar. Aí, irmãos, aí pega fogo. Mas quando o homem tem sabedoria, irmãos, tem coisa que a mulher falou, e eu não estou dizendo que você não está certo. Eu não estou dizendo que você não podia falar. Ou melhor, que você não está no direito de falar. Eu estou dizendo para alguém que é sábio. Porque o Abraão, quando ela disse, ô Abraão,
Que Agar aí para gerar um filho aí? Sim, pronto. O Abraão só tinha que ficar quieto e orar. Só tinha que ficar quieto e buscar a direção de Deus. Irmãos, e mesmo nesses dias desafiador da nossa vida, quando surge essa situação ou problemas em qualquer área que for dentro de casa, se você ficar em silêncio, muitas das vezes você vence por causa do silêncio. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu já venci muito no meu casamento por causa do silêncio, irmão. E teve dia que eu fiquei em silêncio, que a mulher ficou brava comigo por causa do silêncio. Aleluia! Aí você precisa de sabedoria para ver o que vai falar, porque tem esses momentos também. Mas o Abraão aqui, Sara diz, ô Abraão, não está dando certo aqui, está 10 anos esperando. Agar, sim, pronto. E aí, irmãos, nasceu Ismael. Nasceu Ismael e as horas vão-se embora, né? Quando Ismael nasceu, note que já teve problema quando ela estava grávida. E aí o Abraão, simplesmente deram uma acertada ali, não resolveram o problema, Abraão fez vista grossa, e a vida continuou. E note que tem problemas, irmãos, que você pode até fazer vista grossa, enrolar por um período de tempo, mas um dia vai ter que resolver. Não seja precipitado para resolver problemas, mas entenda, um dia o problema vai ter que ser resolvido. E aqui eu acho que passou-se o capítulo 16, você vai olhar no capítulo 21 do Gênesis, não precisa ler, mas note para você ler na sua casa. O Ismael já está com, parece que é 10 anos. 10 anos. E aí, o Isaac tinha nascido. Isaac é aquele que Deus prometeu. E note que Deus não precisa de uma ajudinha humana. Ah, mas eu tenho uma promessa, eu vou fazer de vocês. Espera aí, é estéril, o outro eu estou velho. Não tem problema, para Deus não existe impossibilidade. Espera o tempo de Deus, espera a hora de Deus. Porque quando Deus fizer é perfeito, é bom, é certo, é correto. É aquele que diz assim, ah, mas Deus está me abençoando, mas de que forma? Jogando no bicho? Fazendo aqueles bolãozinhos? Deus também, não coloca Deus nessas coisas, irmãos, porque Deus trabalha numa linha correta. Quando é Deus, não precisa dessa ajuda humana, não. Deus pode te abençoar trabalhando justamente, honestamente. Deus pode te ajudar você fazendo os teus negócios corretamente. Agora, se tem aquele jeitinho da mão humana, já não é Deus, irmãos. É o jeitinho que muita gente dá por aí. Aí eu fico olhando que agora Deus cumpriu a promessa. Sara, com seus 90 anos de idade, grávida, gerou um filho, está tendo agora o seu Isaac. Imagina a alegria dessa mulher, irmãos. Deus falou e Deus cumpriu. Só que a Bíblia vai dizer que quando estão desmamando o Isaac, Abraão fez uma festa, mas a festa, porque Abraão era um homem rico, fez um festão, e nessa festa já deu problema, porque o Ismael já está um menino grande, já está fazendo desfeita, já está rindo, e a Sara, a dona Sara, não gostou. E olha como Sara, irmãos, é parecido com algumas mulheres do dia de hoje, porque foi ela quem veio e sugeriu, Abraão, está aí a Agar aí, ó, resolve o problema. E Abraão aceitou. O problema foi baqueando, foi enrolando, mas quando Sara viu que o negócio não tinha mais jeito, ela disse a Abraão, faz alguma coisa, eu não quero mais essa escrava aqui, nem Ismael. Não aconteceu isso aí lá na tua casa? Ela fez o plano, deu errado, e de repente ela diz, você é o homem da casa. Por isso, irmãos, que esconder o problema, maquiar o problema, mascarar o problema, não vai adiantar nada. Um dia, o Abraão vai ter que sentar e resolver. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Pois bem, aí eu vejo que neste momento, irmãos, em que não tem mais acerto, que não tem mais jeito de resolver, o texto não diz, mas eu imagino que Abraão foi buscar Deus. Por quê? Porque Deus falou com Abraão. Por que Deus não falou lá no começo? Porque lá no começo não consultaram a Deus. Por que Deus fala agora aqui? Porque Abraão
A Bíblia vai dizer, o capítulo 21 vai dizer que aquilo pareceu mal aos olhos de Abraão, e Abraão está perdido, não sabe o que fazer. Eu sou patriarca, eu tenho uma promessa, Deus me acompanhou, Deus esteve comigo até aqui, e agora? Aí Deus dá a orientação, deixa acontecer, Abraão, deixa ela ir, porque eu cuido dela no meio do deserto, porque eu cuido dele no meio do deserto. Eu vou fazer dele uma nação poderosa também, homens guerreiros sairão dele. Mas uma coisa é certa, o problema mais cedo ou mais tarde vai ter que ser tratado, vai ter que ser solucionado. E aí eu acho tão interessante, irmãos, que aqui o Isaac nasceu, o Isaac cresceu, mas Isaac levou uma experiência consigo. Note você que é pai. Por que eu digo isso? Se você ler o capítulo 25 do Gênesis, o Isaac está casando. 40 anos, com 40 ele está casando. 20 anos depois ele vai ter o primeiro filho, que seria um casal de gêmeos. Mas a Bíblia vai dizer que a sua esposa Rebeca o incomodava, reclamava, porque era estéril também. Parece que Deus, irmãos, pegava essas mulheres estéreis e colocava ao lado desses homens. E às vezes o ser humano diz assim, Senhor, por que esses problemas vêm? É porque se não existir problema, irmão, não há crescimento. Facilidade cria seres humanos fracos, moles. Mas os problemas da vida nos fazem ser forte. Você vê que eu estava vendo hoje um vídeo ali, até mostrei para minha esposa, a geração 70, 80, os camaradas ainda tomavam vacina, irmã Simone. E saíam bem bicudo. Aí mostrou uma gurizada de hoje, não tomava vacina, uns desmaiavam, outros choravam, outros chamavam a mãe. Tempos fáceis, irmãos, cria pessoas fracas. Tempos difíceis, cria seres humanos fortes. Enfim, aí eu olho para a Bíblia e vejo que o Isaac, que é filho do Abraão, cresceu, com 40 anos casou, a esposa dizia, eu não consigo ter filhos. Olha aqui, irmãos, a sabedoria. Eu teria muita coisa para falar, mas eu vou encerrar aqui. Olha a sabedoria de alguém que viu o problema lá atrás, mas que Deus é seu companheiro e consulta a Deus para as suas decisões. O Isaac agora, quando ouviu Rebeca dizendo assim, eu não posso ter filho, e chora e se desespera, a Bíblia vai dizer que Isaac orou constantemente, insistentemente a Deus, por Rebeca. E aí, Deus abriu o ventre dela, não mandou um, mandou dois. Jacó e Esaú, que eu falei acho que esses dias atrás. O que eu quero que você compreenda? O Abraão não consultou Deus. E aí, meus irmãos, de Ismael, é o que nós conhecemos hoje, o mundo árabe. São descendentes de Ismael. Isaac, o povo judeu, os hebreus são descendentes, ou melhor, os judeus são descendentes de Isaac. E aí, se você olhar para a história, já nem para a Bíblia, mas a história hoje em dia, há um conflito contínuo, dia e noite e dia, entre árabes ou muçulmanos e judeus. É uma guerra contínua. Você está entendendo? Por causa de uma precipitação de um casal. Alguém que não esperou quando Deus estava dizendo, é no meu tempo, é na minha hora. E por causa disso, irmãos, até hoje, milênios e milênios se passaram. E eles estão lá, os povos estão em conflitos. Aí você olha para o Isaac, o mesmo problema, a esposa estéril. 20 anos que eu estou casado com ela. Imagina, irmãos, no mundo antigo é diferente hoje, porque hoje há uma geração que não quer ter filhos. Tem alguns que não querem. Mas naquele tempo, a mulher não ter filhos era desonroso. Era como uma espécie de maldição não ter um filho. Então, quando a mulher casava, ela já tinha na sua mente, daqui a pouco chega o meu filho. E Isaac conviveu 20 anos com ela, dizendo, eu quero filhos, eu não posso ter filhos. E este homem vai buscar em Deus direção. E quando ele buscou em Deus direção, Deus concedeu o desejo do coração daquele casal. O que eu quero que você compreenda, irmãos, que quando existir dificuldades, quando existir coisas que você não sabe mais como conduzir, lembre-se, Deus pode te direcionar. Deus tem a direção certa para a tua vida. Aleluia. E todos aqueles que foram direcionados por Deus, irmãos, eu não vi nenhum deles ficar perdido, ficar sem resposta, ou ficar confundidos ou envergonhados. Não. Abraão
é o pai da fé. Mas neste episódio aqui, há uma história negativa. Mas aí logo após vem seu filho, que viu tudo o acontecido e decidiu fazer diferente. Nos dias de crise lá no meu casamento, nos dias de esterilidade, nos dias das dificuldades, eu vou clamar ao Senhor, porque Ele pode me ajudar. Esteja em pé em nome de Jesus, irmão. Vamos parar por aqui? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu gostaria de orar por você. Obrigado. Se alguém nessa... Pastor, eu gostaria de receber uma oração. Hoje, irmãos, é propícia. Ah, mas eu não estou casado, eu estou só eu aqui. Mas se quiser oração pela tua casa, nós queremos orar pela tua casa. Ah, mas eu quero oração pelo meu casamento. Nós vamos orar pelo seu casamento. Mas entenda uma coisa, não adianta você correr para Deus quando você fez as escolhas todas erradas. Corra para Deus no momento em que você tem que escolher, para que Deus te direcione. Aleluia. Crises vêm, às vezes de uma forma, às vezes de outra. Mas como eu disse, as grandes crises vão nos unir. As pequenas é que podem nos afastar. Vamos orar? Tem mais alguém que quer vir à frente e receber a oração? Quero orar por você. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, quero abençoar a tua vida, abençoar o teu lar, abençoar a tua casa. Se tem alguém que, pastor, eu vim para o culto da vitória hoje, foi falado muito sobre a família, sobre o casamento, mas eu estou doente, meu Senhor pode te tocar agora e te curar, aleluia, oh glória, oh Espírito Santo de Deus, feche teus olhos, vamos orar neste momento, vamos interceder a Deus, meu Deus e meu